Olá, meus nobres e cultos alunos, espero encontrá-los bem. Pessoal, nós vamos começar hoje um estudo do terceiro elemento fundamental da eletricidade. Vocês devem se lembrar, no início do ano eu disse para vocês que nós temos três pilares da eletricidade, né? Que é o resistor, que nós estudamos bastante aí, o capacitor, que nós acabamos de estudar, e o indutor, que é o próximo elemento que nós vamos estudar aqui, né? São os três elementos básicos. Nós entendendo esses três elementos, a eletricidade não vai ter dificuldade, porque tudo é baseado, tudo que nós temos, todos os circuitos, todos os aparelhos são baseados nesses três elementos. E para a gente entender o estudo desses chamados indutores, né, é necessário que a gente compreenda antes o que significa campo magnético e campo eletromagnético. Então nós vamos gastar aqui algumas aulas para a gente entender o que significa magnetismo e eletromagnetismo. Depois disso entendido, aí sim nós vamos estudar os indutores propriamente ditos, beleza? Então, bora lá. Bom, gente, eu imagino que todo mundo já tem uma certa noção do que é magnetismo e o que é eletromagnetismo, né? Mas nós vamos falar aqui detalhadamente para a gente evoluir lentamente até a gente entender com perfeição o que isso significa e na sequência a gente poder estudar o terceiro elemento da eletricidade, que é o indutor, que é o que de fato nós estamos interessados aqui, beleza? Muito bem. O que é magnetismo? Magnetismo é a propriedade que alguns corpos têm de atrair partículas de ferro e ligas que contêm ferro, como aços, por exemplo, né? Também o níquel, atrai o níquel, cobalto, mas assim, prioritariamente o ferro e os derivados do ferro. Então o magnetismo é a propriedade que alguns corpos têm de atrair o ferro e os derivados de ferro. Podemos colocar assim de uma forma mais simplificada, tá? Todos os corpos que têm essa propriedade, ela é chamada de ímã. Os corpos que têm a propriedade de atrair o ferro e seus derivados, nós chamamos isso comumente de ímã. Esses ímãs, eles podem ser naturais. O ímã natural, na verdade, é uma pedra chamada magnetita, que foi encontrada pela primeira vez na região da Magnésia, lá para aquelas regiões da Grécia. Essa pedra era chamada de magnetita por causa do nome da cidade, que era Magnésia. E daí esse efeito que foi observado nessa pedra foi chamado então de magnetismo, certo? Simplesmente por causa do nome daquela pedra encontrada naquela cidade, que tem o nome de Magnésia, tá? Os ímãs, eles também podem ser do tipo artificiais. O que é um ímã artificial? É um ímã que o homem faz no seu laboratório, faz na indústria hoje em dia, né? São ímãs que nós mesmos produzimos, né? Essa pedra magnetita, com essa propriedade de atrair corpos, ela não é tão mais comum como foi observado no passado. Hoje, quase que a totalidade dos ímãs que a gente precisa para construir os nossos equipamentos, nós fabricamos esses ímãs dentro das indústrias, tá certo? Esses ímãs que nós fabricamos, chamados ímãs artificiais, eles podem ser do tipo temporários, ou seja, eu imanto o material e pouco tempo depois essa imantação ela desaparece. Eu acho que todos aqui já devem ter feito aquela experiência simples de pegar um ímã, desse que a gente encontra por aí, colocar perto de uma colher, colocar perto de uma chave de fenda, de uma tesoura, e essa tesoura ela passa a atrair partículas metálicas de ferro. E um tempo depois essa propriedade desaparece. Então os materiais que têm esse tipo de comportamento, nós chamamos ele de materiais que são ímãs temporários. E também nós temos os chamados ímãs permanentes. Ímãs permanentes é aquele que a gente fabrica um ímã dentro de uma indústria e esse ímã,
conserva a propriedade de atrair ferro e seus derivados pelo resto da vida. Beleza? Igual esses ímãs que eu tenho certeza que todos aqui já pegaram um ímã. Esses ímãs redondinhos, ou então esses ímãs aqui em forma de ferradura, né? Esses ímãs que a gente usa na geladeira, né? Para fixar telefone, fixar propaganda na geladeira. Todos esses ímãs aí são ímãs artificiais permanentes, certo? Que foram fabricados e de uma forma especial que essa propriedade de imantação não vai nunca mais acabar, a menos que eu faça duas situações com o nosso ímã. Uma delas é aquecer. Se nós aquecermos um ímã em temperaturas acima de 180 graus Celsius, o ímã perde a propriedade de atrair o ferro e os derivados. Outra também é impacto. Se eu pegar um ímã e bater nele, pegar um martelo e dar pancada no ímã, esses impactos que a gente dá no ímã também fazem ele perder a propriedade de imantação dele. Mas se você não submeter o ímã a essas duas condições, ele vai durar a vida inteira com aquela propriedade dele de atrair ferro e os derivados de ferro. Ok? Bom, como se explica a propriedade do ímã atrair? Existem duas formas de se entender isso. Uma é a propriedade chamada de ímãs moleculares. Essa forma aqui, os ímãs moleculares, foi uma teoria que foi utilizada há muitos anos atrás, muitas décadas atrás, para explicar o magnetismo. Nessa teoria, os cientistas consideravam que cada molécula do material era como se fosse um minúsculo ímã, né? E com o passar do tempo, essa teoria ela não pôde ser mais sustentada em função de ter que explicar alguns fenômenos novos que estavam aparecendo, e essa teoria dos ímãs moleculares ela não explicava perfeitamente esses novos fenômenos, tá certo? E então entrou em cena o conceito que existe até hoje, que é o conceito dos chamados domínios magnéticos. O que seria esse conceito dos domínios magnéticos? Para a gente entender bem, imagina que você tem uma peça, igual a essa aqui, uma peça metálica, um pedaço de ferro comum. Imagina esse ferro que faz laje, ferro de construção, um ferro comum. Se você pegar esse ferro e botar um microscópio super potente nele, você vai ver que esse ferro ele é dividido em regiões, tá vendo? Essas regiõezinhas aqui, ó, tá vendo? E cada região dessa, os elétrons que ocupam essas regiões, eles tendem a girar no mesmo sentido. Nós sabemos, né, que os elétrons eles giram em torno do núcleo do átomo. E os elétrons, os movimentos deles são aleatórios, né? Em cada átomo, os elétrons vão movimentar de forma completamente randômica, né? Mas por essa teoria aqui, considera-se que dentro dessa pequena região aqui, ó, dentro dessa pequena região, todos os elétrons que estão aqui estão movimentando no mesmo sentido, beleza? Feito isso, essa movimentação do elétron dá origem a um minúsculo campo magnético, um minúsculo magnetismo dentro dessa região aqui, né? Então, se a gente pudesse somar o efeito magnético de todos os elétrons de cada região, nós teríamos essa representação por essas setinhas aqui, ó. Por exemplo, aqui nós temos essa setinha indicando para cá, aqui está para lá, aqui está para lá, tudo aleatório, tá vendo? É tudo aleatório, cada um num sentido completamente diferente um do outro. De tal forma que se eu tiver um observador aqui fora, ele não vai conseguir enxergar um efeito magnético nesse pedaço de ferro, assim como é na realidade, né? Se a gente pegar um pedaço de ferro, simplesmente que esse ferro, um pé de cadeira, uma mesa, um ferro de construção, qualquer ferro, ele por si só, naturalmente, não é um ímã, né? Mas internamente dele ele tem
essas regiões aqui, né? O material ele se divide nessas regiões e cada região dessa tem um magnetismo resultante, só que no geral do material, o resultante das forças magnéticas dentro de cada domínio acaba anulando, zerando, tá? Então esta é a forma que hoje é utilizada para explicar o magnetismo. Repetindo, os elétrons vão girar, né? Os elétrons eles sempre estão em órbita em torno do núcleo e os elétrons, um gira num sentido, outro gira no outro, outro gira no outro, cada um gira no seu sentido, né? E o fato de cada elétron girar num sentido faz com que ele não produza magnetismo. Porém, dentro do material, o material ele se autodivide em regiões. Essas regiões aqui são chamadas de domínios, e dentro desses domínios, coincidentemente, um átomo que tem um elétron girando num sentido, tem um átomo vizinho no mesmo sentido, o outro átomo vizinho no mesmo sentido, de forma que dentro dessa região chamada domínio, todos os elétrons giram no mesmo sentido, provocando um magnetismo aqui. Isso dentro dessa regiãozinha. Como o material é feito de uma infinidade de regiões dessas, de domínios, externamente, para um observador externo, nós não temos magnetismo aqui resultante. Ok? Então, é isso que a explicação do magnetismo atualmente é isso. Tanto é que se a gente, por exemplo, dividir um ímã, nós vamos criar dois novos ímãs, né? Eu não tenho como dividir um ímã, separar uma parte da outra. As duas partes que sobraram ficam dois novos ímãs, justamente por causa disso aqui. Se eu partir essa peça aqui, eu vou ter uma certa quantidade de domínios de um lado, uma certa quantidade no outro lado. Ok? Muito bem. Agora vamos falar de campo magnético. O que é o campo magnético? Eu imagino que todo mundo já deve ter feito essa experiênciazinha clássica aqui, né? Que a gente faz nas aulas aí de física, lá do ensino fundamental, não é? Onde nós pegamos um ímã em forma de barra, colocamos ele debaixo de uma folha de papel, e em cima da folha de papel a gente espalha limalhas de ferro. E na hora que a gente espalha as limalhas de ferro, né? Limalha é essa... Imagina que você vai pegar uma furadeira, vai furar um cano de ferro. Aí dá aquela malha, aquela sobra que ocorre ali quando você vai furar, por exemplo, né? Aquilo é chamado de limalha. Então, se você pegar essa limalha, esse pozinho de ferro, e jogar aqui em cima da folha, você vai observar que nós vamos ter um formato. Essa limalha, ela não fica aqui de forma completamente aleatória, ela dá uma certa alinhada, né? Ela dá uma certa organizada, ela produz uma figurinha exatamente igual isso aqui, né? Essa foto aqui ela é muito real. Se você pegar um ímã e fizer isso que eu acabei de citar aqui, você vai ver exatamente essa figurinha aqui, beleza? O que está acontecendo aqui? Isso aqui está acontecendo o seguinte, veja, nas partes externas aqui, ó, tá vendo? Nas pontas desse ímã, observe que a quantidade dessas linhas, né? A gente consegue observar umas linhas aqui, tá vendo? A intensidade, a quantidade de linhas que ocorrem em cada borda dessa aqui, você observa que nas extremidades isso aqui é maior, beleza? Essas extremidades do ímã, nós chamamos isso aqui de polos do ímã, polos, ok? Polos do ímã, né? E esses polos, nós observamos, né, que há linhas que parecem sair de um polo e ir para um outro, tá vendo? Olha lá, olha. Tá vendo? Se a gente pegar aqui, a gente observa que parece que tem linhas saindo de um polo indo para outro polo, tá? Bom, como é que se deu como é que a gente conseguiu identificar esses polos? De uma forma bastante simples. É sabido de muito tempo, né, que a Terra ela é um imenso ímã. A Terra é um ímã gigantesco, né? E para que a gente conseguisse observar e estudar um pouco mais essas extremidades aqui desse ímã, foi feita uma experiência muito simples, que é pegar essa barra de ímã, pego ela,
pego um fio, um barbante pelo meio dela, né? Pego um barbante, amarro no meio dela e suspendo ela aqui. Na hora que eu suspender ela, através desse ponto central aqui, esse ímã ele vai girar. E ele vai girar tentando se alinhar com o campo magnético da Terra, né? Ou seja, na hora que eu soltar o ímã aqui, ele não vai ficar nessa posição, ele vai procurar, né? Vai procurar uma posição de repouso. Essa posição que esse ímã reposa é justamente a orientação que tem do campo magnético terrestre, né? E aí, feito isso, né, nós estamos com o ímã pendurando ele. Essa pontinha apontou para lá. Então, na hora que ela apontou para lá, nós vamos dizer o seguinte, que na hora que nós deixamos esse ímã girar aqui, essa ponta apontou para o norte da Terra, certo? Ela vai apontar para o norte da Terra. Aquela extremidade que apontou para o norte da Terra, nós demos o nome para essa extremidade de Polo Norte. Essa região aqui nós chamamos de Polo Norte. E é claro, a outra extremidade ficou virada para o sul, né? Polo Sul. Por que polo, gente? Polo é onde concentra a maior quantidade das coisas, né? Por exemplo, se eu disser assim, olha, o Barro Preto, em Belo Horizonte, é o bairro onde temos o polo da moda. Polo. Por quê? Porque naquela região há uma concentração maior de indústrias, de lojas que vendem moda. Tá certo? O interior de São Paulo é o polo da cana-de-açúcar. Então ali é onde há a maior produção de cana-de-açúcar. Ou seja, a palavra polo ela é utilizada para designar um local onde uma situação acontece com maior intensidade. Então, as extremidades desse ímã, como aqui a gente observa que tem uma concentração maior dessas linhas formadas, nós chamamos isso de polos. E como nós temos dois locais que a concentração é maior, nós vamos dizer que esse ímã aqui tem dois polos. E esse polo aqui, que ao deixar o ímã girar, fica virado para o norte da Terra, nós damos o nome desse polo de nada mais do que Polo Norte, né? Uma coisa bem óbvia. Polo Norte, naturalmente, o outro lado é o Polo Sul, né? Então, se eu pudesse representar um ímã, seria isso aqui, ó. O ímã está aqui, né? Aqui eu teria o Polo Norte, que fica virado para o norte da Terra, e aqui o Sul, que é virado para o sul da Terra. E aqui uma coisa a gente já conclui de cara, né, gente? Imagina, nós já sabemos também, né, que os polos, se eu pegar dois ímãs e colocar uma determinada extremidade perto de uma determinada extremidade, elas tendem a se repelir. Se eu virar o ímã, as duas extremidades vão se atrair. O que a gente diz aqui é o seguinte, que os polos de nome iguais, por exemplo, norte-norte, sul-sul, eles tendem a se repelir. Mas se eu inverter, se eu colocar um norte-sul ou um sul-norte, eles tendem a se atrair. Beleza? Então, veja, se eu pego esse ímã e deixo ele rodar, e esse lado aqui vira lá para o norte da Terra, significa que o norte da Terra, o norte geográfico da Terra, né? Estados Unidos, Europa, o norte do nosso planeta, né? Ele, na verdade, ele é o sul magnético, né? Se a Terra é um ímã gigante, se a Terra aqui é um ímã gigante, esse lado de cima da Terra aqui, ó, ele é o norte geográfico, como nós sabemos. Por ele ter atraído o norte do ímã, ele é, então, o sul magnético, beleza? Nós que estamos aqui vivendo na América do Sul, nossa posição geográfica é sul do planeta. No entanto, nós estamos vivendo na América do Norte magnético, né? Nós vivemos aqui na região norte magnética da Terra, beleza? Muito bem. Bom, então, veja, eu tenho aqui o Polo Norte e o Polo Sul, portanto. Entre o Polo Norte e o Polo Sul,
eu tenho linhas. Dá para a gente observar aqui com bastante clareza, né, ó, que existem linhas aqui entre essas regiões. E convencionou-se, né, que o sentido das linhas de campo magnético são essas aqui. Para a gente entender, é como a convenção que foi feita, foi como se a gente pudesse pegar um pequeno polo norte. Se eu pudesse pegar um ímã, nós sabemos que nós não temos como dividir um ímã, dividir um lado polo sul, um lado polo norte. Por quê? Na hora que a gente divide um ímã, nós estamos dividindo os domínios. Então não tem como a gente dividir um ímã, separar o polo sul do polo norte. Mas, hipoteticamente, se nós pudéssemos ter apenas o polo norte, e se a gente soltasse esse polo norte aqui nessa região, o que ia acontecer com esse polo norte? Ele ia ser, ao mesmo tempo, repelido pelo norte do ímã, né? Então, essa linha, ela teria esse movimento aqui, né? Esse movimento aqui, e, ao mesmo tempo, atraído pelo polo sul. Então, essas linhas aqui, ó, se eu soltasse um polo norte aqui, assim, em qualquer lugar desse, esse polo norte ia ser atraído para cá, né? Da mesma forma, se eu soltasse um polo norte aqui, nessa região, ele ia ser repelido para fora aqui. Beleza? Então, na hora que eu vou representar um campo magnético, eu represento dessa forma aqui, ó. Aqui eu tenho um ímã, as linhas de campo magnético, elas saem do polo norte e vão lá em direção ao polo sul, na parte externa do ímã, né? A parte interna é justamente o contrário aqui. Então, é assim que a gente representa um campo magnético. E o que seria o campo magnético? O campo magnético é essa região do espaço onde os efeitos desse ímã podem ser sentidos. Se eu pegar um ímã aqui e colocar um pedacinho de ferro aqui e nada acontecer com esse pedacinho de ferro, ele não for nem repelido nem atraído, esse local aqui não faz parte do campo magnético desse ímã aqui. Agora, se eu colocar aqui e ele for atraído ou então repelido, significa que aquele local faz parte do campo magnético. Então, o que é o campo magnético? É toda a região do espaço onde os efeitos desse ímã aqui podem ser sentidos, tanto no sentido de repulsão como no sentido de atração. Beleza, gente? Bom, então aqui nós temos o campo magnético da Terra, né? A gente observa que a Terra é um imenso ímã, né? Ele é um grande ímã. E o detalhe interessante que a gente pode observar é o seguinte: o campo magnético da Terra, ele não é exatamente na mesma posição do campo o polo magnético da Terra, e não está exatamente na mesma posição do campo geográfico, do polo geográfico. Então veja aqui, ó, aqui está vendo, ó, o polo magnético ele tem uma pequena inclinação aqui, enquanto o polo geográfico é assim, ou seja, o nosso norte geográfico é aqui em cima, o nosso sul magnético aqui. Esse ângulo aqui, gente, ele varia em torno de 23 graus hoje. Isso varia muito, tá? Muito não, né? Ao longo dos anos aí vem variando. Atualmente ele está aumentando. Esse ângulo aqui vem aumentando a cada dia. Aí. A última vez que ele aumentou mais foi quando deu aquele tsunami lá no Japão. Os cientistas observaram que essa diferença ela aumentou um pouquinho mais, né? Então isso aqui são coisas de fenômenos da natureza. Né? Então, na hora que a gente pega um GPS aí do celular e coloca para a gente ir num determinado local, o GPS ele se orienta pelos satélites, que por sua vez se orienta pelo campo magnético da Terra. Né? E se ele só se orientasse pelo campo magnético da Terra, ele sempre ia dar um erro. Né? Na hora que você ia mandar a gente sair de um local para ir para o outro, sempre ia dar um erro, justamente por causa da diferença entre o lado magnético e o lado geográfico, né? Mas é claro, já sabendo disso, na hora que a gente usa o celular, usa uma bússola, usa os equipamentos que a gente tem, já é feita automaticamente essa correção. Beleza, gente? Então é isso aí, tá? Bom,
Características do campo magnético. O campo magnético, essas linhas de campo magnético, né, essas linhas imaginárias aqui de campo magnético, elas tendem a fazer o caminho mais fechado possível, né? Ou seja, essa linha aqui, ela tende a fazer um caminho mais curto possível, mas ao mesmo tempo uma repele a outra. Tá? Imagina aqui, ó, tem um norte aqui, só para exemplificar, ó, tem um norte aqui e tem um outro norte aqui, né? Como se eu tivesse dois nortezinhos caminhando aqui, né? A tendência é que eles façam o caminho mais curto possível ao sair do norte e ir para o sul. Mas ao mesmo tempo, um repele o outro. Então esse norte aqui de cima queria ficar mais aqui para baixo, mas ele é repelido por esse. Então nós vamos ter ali sempre um ponto médio. Mas enfim, nós podemos dizer que essas linhas de campo magnético, elas tendem a fazer o caminho mais curto possível. E outra, ela tende a repelir, uma tende a repelir a outra, e elas sempre fazem caminho fechado, saindo do norte e indo para o sul. Essas são as três características básicas do campo magnético. Ok, pessoal? Muito bem. Bom, agora já falando aqui entrando mais onde é que a gente queria, a partir desses conceitos básicos que eu acabei de citar para vocês aí. O que é o fluxo magnético? O fluxo magnético, ele se refere à quantidade de linhas que um ímã produz, né? A quantidade de linhas mesmo, 10 mil linhas, 1 milhão de linhas. O que é linha? Linha é essa linha aqui, ó, né? Essas linhas que a gente vê aqui, 1, 2, 3, 4, 10 mil linhas aqui. Então, dependendo da potência do ímã, ele produz mais linhas ou menos linhas, tá certo? Então, o que é o fluxo magnético? O fluxo magnético, que a gente representa pela letra grega φ, ok? É, na verdade, a quantidade de linhas. Essa quantidade de linhas, ela é dada para nós numa unidade que se chama Weber. Weber, em homenagem ao cientista, Weber. Onde 1 Weber vale 10 elevado a 8 linhas. Então, quando eu falar que um campo magnético tem 1 Weber, significa que tem 10 a 8 linhas. 10 a 8, 10 a 6 é 1 milhão, 10 a 7 é 10 milhões, 10 a 8 é 100 milhões de linhas. Então, quando eu falar que um campo magnético tem 1 Weber, significa que ele tem 100 milhões de linhas. O normal a gente trabalhar não é com Weber, é com miliweber, com microweber, né? Os equipamentos que a gente usa no dia a dia, motor, transformador, e todos os equipamentos que usam magnetismo no funcionamento, eles trabalham com 10 mil linhas, 5 mil linhas, tá certo? Nós vamos ver isso com calma para frente aí. Mas enfim, nesse momento, nós vamos entender que o fluxo magnético é a quantidade de linhas produzido por um ímã, beleza? Onde a cada 100 milhões de linhas, né, a cada 10 a 8 linhas, nós chamamos isso de 1 Weber. E uma outra unidade importante para nós também é a chamada densidade do fluxo, né? O que é densidade? Densidade é alguma coisa por área, né? Se eu falar densidade de população de Belo Horizonte, é tantos mil habitantes por quilômetro quadrado, tá certo? Então, densidade nos dá uma ideia de alguma coisa em relação à área, né? Então, a densidade beta, que a gente chama de beta, é o fluxo, né? A densidade beta é igual ao fluxo, ao φ, dividido pela área que esse fluxo atravessa, não é? Então, se eu pegar esse desenho aqui, ó, se eu pegar isso aqui, colocar pegar um papel, fazer um furo aqui, a quantidade de linhas que passar dentro desse furo, dividido pela área desse furo, é o que nós chamamos de densidade do campo magnético. Uma unidade muito importante para nós. A densidade do campo magnético vai ser, como eu disse há pouco, o fluxo é dado em Weber e a área é dada em metro quadrado. Só que a gente pode falar, né, a densidade desse campo magnético aqui é 2 Weber por metro quadrado. Está errado? Não. Só que geralmente a gente chama de Weber por metro quadrado de Tesla, ok? Em homenagem àquele grande cientista lá chamado de Tesla, que a gente representa pela letra T. Beleza? Então, densidade do campo magnético é representado pela letra grega beta e tem como unidade o Tesla. Ok?
Muito bem. Bom, corrente num condutor. É sabido que quando a gente faz uma corrente elétrica atravessar um fio, o fluxo de elétron, o movimento do elétron dá origem ao magnetismo, igual eu falei há pouco para vocês lá, né? Ou lá no caso do domínio. O elétron girando dentro da peça metálica, o próprio giro do elétron já por si já gera uma produção de magnetismo, né? Então, a origem do magnetismo é o movimento do elétron. O elétron movimentou, vai ter magnetismo, né? E isso fica muito evidente para a gente quando a gente tem um fio. Por exemplo, você tem um circuito elétrico, tem uma tensão e um resistor, você faz uma corrente elétrica passar. Na hora que a corrente elétrica passa por esse fio, você observa com facilidade a produção do campo magnético em volta desse fio. Se você quiser ver isso com muita facilidade, basta você pegar uma bússola, essa bússola que você compra aí em qualquer lugar aí, coloca aqui perto do fio. Ligou, você vai ver que a bússola desorienta. Na hora que você colocar a bússola aqui, o fio está aqui. Você coloca a bússola aqui perto, nada está acontecendo. O fio não está passando corrente nem nada, a bússola está orientada pelo campo magnético da Terra. Na hora que você ligar o circuito e fizer a corrente passar aqui, você vai ver que a bússola fica doidona, né? Ela vai ter uma interação entre o campo magnético da Terra e o campo magnético produzido pelo fio. Então imagina isso aqui, ó. Tem uma corrente, a corrente passando vai gerar ao longo de todo o fio, vai gerar linhas de campo magnético, né? Aqui outra forma de representar o sentido dessas linhas de campo magnético são essas indicadas aqui. Ela é dada pela regra da mão direita, igual está mostrando aqui, ó. O que eu faço? Eu pego o fio, beleza? E a regra da mão direita, ó. Pego o meu polegar, coloco no sentido da corrente e os meus dedos aqui vai indicar o sentido das linhas de campo magnético. Beleza? Então aqui, ó. Tá bem claro aqui, né? Ó. Corrente está para cá, então o meu campo magnético vai ter esse sentido aqui, ó. Ok? Né? Então, se eu quiser determinar quanto que vale o beta, né? Que é o campo magnético, a densidade, basta pegar o fio, polegar no sentido da corrente, e o sentido que os dedos abraçam o fio é o que nós chamamos de sentido do campo magnético, o sentido das linhas de campo magnético. Então aqui está a mesma indicação. Imagina você abraçando esse fio aqui com o dedo no sentido da corrente, você vai ver que as linhas de campo magnético vai ter esse sentido aqui, né? Se você olhar isso aqui de frente, se você olhar isso de frente como está mostrando aqui, não. Se você pegar isso aqui e olhar de frente, se você pegar uma setinha, veja, se você pegar uma seta, olhar essa seta de frente, você vê um pontinho. Se você pegar essa seta e olhar ela indo embora, você vai ver um xizinho. Então essa nomenclatura de xizinho e bolinha, ela é muito utilizada para a gente indicar que a corrente está entrando ou a corrente está saindo. Então, por exemplo, ao invés de ter que fazer um desenho 3D para indicar o sentido do fluxo magnético aqui nesse fio, é mais comum a gente fazer aqui, ó, isso aqui é o fio. Se é xizinho, significa que a corrente está entrando dentro do papel, certo? A corrente está entrando dentro do papel aqui, ó. Se a corrente está entrando dentro do papel, você vai simular com a sua mão, o seu dedo, o seu polegar entrando dentro do papel e os seus dedos aqui fazendo exatamente esse movimento aqui, indicando o sentido do campo magnético. A bolinha significa que a corrente está saindo do papel. É como se tivesse um papel aqui, um fio saindo aqui, você está enxergando o fio de frente aqui. Você está enxergando essa bolinha. Então, se a corrente está saindo, polegar no sentido da corrente, vai abraçar o fio, então nós vamos ter esse sentido aqui de campo magnético. Beleza, gente? Então, essa aqui foi só uma introdução, né? Eu vou produzir logo mais vídeos aqui para a gente evoluir. Isso aqui foi só uma introdução no que nós chamamos de magnetismo e eletromagnetismo. São os conceitos básicos, os conceitos fundamentais para a gente entender toda a dinâmica que nós vamos ter agora, para a gente poder calcular e ver como é que a gente calcula campo magnético, poder de atração de um ímã, como é que a gente faz um eletroímã, como é que isso é utilizado no nosso dia a dia
até chegar lá na frente a gente entender como é que funcionam os indutores. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigado. Vejam e revejam esse vídeo. Entendam qualquer dúvida nas aulas síncronas. Nós vamos eliminando-as. Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.